Estamos em Apocalipse, capítulo 13, estudando sobre a besta que saiu do mar, isto é, o anticristo. Daremos continuidade ao estudo hoje a partir do versículo de número 2. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, compartilhe, comente e, é claro, deixe o seu gostei. Vamos lá, Apocalipse 13, versículo 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. É claro que essa besta do mar, que agora nós sabemos ser o anticristo, ela tem relação com as criaturas mencionadas lá em Daniel, capítulo 7. Por quê? Porque assim como em Daniel os animais representam um líder, um governante que age contra o povo de Deus, assim também acontece aqui em Apocalipse 13. Veja só, Daniel 7, versículos 3 a 7, 16 e 17. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Olha só, a semelhança já começa aqui. Daniel vê 4 animais subindo de onde? Do mar, assim como a besta do mar, que é o anticristo. Versículo 4. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas. Foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e lhe foi dada mente de homem. Olha só, um dos animais que sobe do mar era como leão. E nós já vimos aqui que uma das características do anticristo é a boca com dentes de leão. Versículo 5. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Também aqui, na visão de Daniel, um urso sai do mar, e nós vimos que o anticristo ele tem patas de urso. Versículo 6. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Por fim, Daniel vê um leopardo saindo do mar, e o anticristo igualmente é semelhante a leopardo. Versículo 7. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Esse 4º animal, para sabermos mais a respeito dele, teríamos que estudar Daniel, o que com certeza faremos um dia. Porém, no caso aqui, essa figura não nos interessa. Versículo 16. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim, ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Agora preste atenção, versículo 17. Estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Pois bem, os animais que Daniel viu em sua visão lá no capítulo 7 de seu livro, eles simbolizavam 4 reis, e esses 4 reis se levantaram contra o povo de Deus. Da mesma maneira, o anticristo é um governante, um líder político que se levanta contra Deus e o seu povo. Ele faz coisas que são contrárias à vontade de Deus, à palavra de Deus, e ainda por cima, ele também ataca a igreja. Esse é o anticristo.
Vamos voltar agora a Apocalipse 13 e entender melhor essas características que o texto apresenta. O Norman Champlin, aquele que tem um comentário famoso do Novo Testamento versículo por versículo, ele explica com clareza essas comparações da besta do mar com 3 animais em Apocalipse 13. Veja só, diz no texto que é semelhante a leopardo, e o Norman Champlin explica, porque é veloz. Será um conquistador incansável. Em outras palavras, depois que ele começa a agir, ele não para e conquista tudo rapidamente. Que coisa, hein? Toda vez que um anticristo se levanta é assim. Ele é rápido em suas conquistas, ele é rápido para dominar, e quando você percebe, já está tudo sob o controle dele. Diz também o texto que tem pés como de urso, e o Champlin explica de novo. A menção do urso adiciona a ideia de força. Afinal, irmãos, irmãs, quem suporta a força da patada de um urso quando ele ataca enfurecido? Diz também Apocalipse 13 que esse animal que simboliza o anticristo, ele tem boca como de leão. Por quê? Champlin explica, é a boca que despedaça. Tem coisa mais terrível do que mordida de leão quando esse animal ataca alguém? Continuando, e deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Satanás, ele vai dar à besta do mar, ou ao anticristo, como queira, tudo de que dispõe. Para quê? Para que o anticristo use evidentemente contra Deus e nos interesses do inimigo de nossas almas. Isso mesmo, Satanás vai dar tudo que ele tem ao anticristo para que este use contra Deus e em prol dos interesses do inimigo, dos interesses do diabo. Pode até ser que um anticristo se levante e não tenha consciência do quanto ele é usado por Satanás. Pode ser, mas isso não muda o fato de que ele é sim um instrumento do inimigo. Isso não muda. Quantas pessoas neste mundo nem sequer acreditam no diabo e mesmo assim são filhas dele e o servem? Então, ter consciência ou não disso não muda nada. Versículo 3. Então, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. Vamos com calma aqui. Primeiro diz o seguinte: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte. Essa referência aqui é uma referência à profecia de Gênesis 3,15. A primeira profecia sobre Cristo na Bíblia. Sabia disso? Olha o que diz lá, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Não se esqueça que aquele que está por trás do anticristo é o próprio Satanás, correto? Logo, esses dois seres se confundem no texto. A cabeça ferida aqui não foi realmente a cabeça do anticristo, mas sim a cabeça do diabo. Jesus feriu a cabeça do diabo quando venceu na cruz do Calvário. Mas o versículo aqui diz o seguinte: essa ferida mortal foi curada. Por que o versículo diz isso? Porque, embora tenha sido derrotado definitivamente por Cristo, no sentido de que o destino final do diabo já está agora decidido, Satanás continua vivo e agindo no mundo. E sabe como é que ele faz isso? Nas pessoas dos anticristos. É isso aí. Jesus, ele feriu a cabeça da serpente, mas ela continua viva, continua agindo no mundo
e usando como instrumento preferencial as pessoas dos anticristos que se levantam. Você sabe que um dos efeitos da derrota de Satanás foi que Cristo conseguiu impedi-lo de enganar as nações durante a era da igreja, sabia? No Antigo Testamento, Satanás ele enganava as nações de tal jeito que a única nação que servia a Deus, o Deus vivo, era a nação de Israel. Era a única nação monoteísta da antiguidade. Todas as demais eram politeístas. Por quê? Porque eram enganadas por Satanás. Quando Cristo venceu na cruz, ele tirou essa influência de Satanás sobre a maior parte do mundo. Tanto é que agora nós podemos pregar o evangelho livremente e pessoas de todas as nações aceitam a Jesus como Salvador. Não é isso? Porém, no Antigo Testamento não era assim não. No Antigo Testamento só a nação de Israel era tida como uma nação temente a Deus. E aqueles que não eram da nação de Israel, somente alguns poucos é que reconheciam a Deus como o único Senhor. Por exemplo, temos Raabe, que era de Jericó, temos Ruth, que era moabita, temos Naamã, que era da Síria, mas perceba que as outras nações, como um todo, estavam dominadas pelo inimigo. Agora, graças a Deus, Satanás não pode enganar as nações, impedindo-as de crer no Evangelho, mas ele pode atacar os que se convertem. E como é que ele faz isso? Por meio dos anticristos que ele comanda. O versículo continua: e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Satanás foi derrotado na cruz, mas ele continua agindo. E ele age por meio da besta que sai do mar, que é o anticristo. E qual é a reação da terra em relação a essa besta utilizada pelo inimigo? É se maravilhar, é admirar esse ser terrível. Este mundo caído sempre se derramará de amor e admiração pelo anticristo. Sempre vai segui-lo com empolgação, sem medida. Preste atenção nos líderes comunistas que se levantam, por exemplo. Veja como eles são recebidos. Observe que mesmo quando se revelam verdadeiros ditadores, eles continuam no poder sem que ninguém se intrometa para tirá-los de lá. Não é verdade? Hoje, especificamente em 2025, nós temos o Nicolás Maduro, lá na Venezuela, cuja eleição todos sabem que foi fraudada, mas ninguém, absolutamente ninguém, nem ONU, nem outras democracias pelo mundo, ninguém age para prendê-lo ou arrancá-lo da presidência daquele país. Isso é uma prova de que o mundo se recusa a agir contra esse instrumento do diabo. É como o versículo diz aqui, olha: e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Versículo 4. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Veja só o que o versículo diz. E adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Isso mesmo. Seguir um líder anticristão é o mesmo que adorar o diabo. Professor, você não está sendo radical, não? Não, é o texto que diz. É o texto que diz. Adoraram o dragão porque deu a sua autoridade à besta. Quando as pessoas veem um líder com tamanho poder e influência política e agindo contra Deus e o povo de Deus, as pessoas que o seguem, as pessoas que o admiram, as pessoas que o aplaudem, na verdade, essas pessoas estão adorando o dragão. É claro que ninguém, em sã consciência, a não ser que tenha algum problema mental ou espiritual,
adoraria Satanás. Mas, na prática, acaba fazendo isso. Quando segue, quando admira, quando obedece a líderes que agem contra Deus ou contra o seu povo. Pense nisso. Diz o versículo: também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Esse tipo de coisa, meus irmãos, só se pode dizer de Deus, conforme as palavras do salmista, lá no Salmo 113, versículo 5. Olha o que diz lá: quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Só de Deus você pode dizer isso. Como é que os seguidores do anticristo vão dizer: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Eles falam como se não houvesse ninguém capaz de enfrentar esse homem. Veja também o que diz Isaías 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? Portanto, é ridícula tal admiração dada a um homem, não é verdade? Não cabe, ainda que seja alguém com o poder e a autoridade do diabo. Infelizmente, é exatamente isso que vemos pelo mundo inteiro em relação a líderes comunistas e outros. Professor, por que você insiste em mencionar líderes comunistas? Por quê? Porque o comunismo, ele é, desde sua origem, um sistema anticristão. Ele sempre foi e sempre será contra Deus e a igreja. Não à toa, os comunistas são sinônimos de ateus. Isso não é à toa. É porque a história mostra isso, que eles não só não creem em Deus, como atacam os valores cristãos o tempo todo. São contra a família, são contra a igreja e há muitas e muitas coisas que a Bíblia ensina. Versículo 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Olha só, diz aqui no início do versículo: foi-lhe dada. O que você lembrou agora? Do passivo divino. Verbo na voz passiva, sem mencionar o sujeito. Nesses casos, o sujeito é sempre Deus. Então se diz aqui: foi-lhe dada, quem lhe deu foi Deus. No caso aqui, este versículo confirma a soberania divina para o bem e para o mal. Se o anticristo age com ousadia e desrespeito e age durante toda a era da igreja, aqui simbolizada pelos 42 meses, isso também está dentro dos planos de Deus. Isso faz parte dos planos de Deus. Foi ele quem determinou que a coisa se desse desse jeito. Por quê, professor? Porque Deus tem um propósito santo por trás dessas coisas que consideramos negativas, que consideramos ruins. Lembre-se do caso dos irmãos de José do Egito. Eles planejaram o mal para José, mas aquilo fazia parte dos planos de Deus. Por quê? Porque Deus um dia iria tornar José braço direito de Faraó. Então, há muitas coisas que não entendemos hoje, muitas coisas que Deus faz, que determina, mas lembre-se sempre de que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável. Ele tem um propósito santo por trás delas. Então, quando diz aqui no versículo: foi-lhe dada, dada a quem? Dada ao anticristo, uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade também para agir durante toda a era da igreja. Sim, foi Deus quem lhe deu isso. Porque mesmo que Satanás quisesse dar, porém Deus não quisesse, a coisa não aconteceria. Mas porque faz parte de um plano de Deus, isso tudo se torna realidade. Continua o versículo: uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias. Olha,
duas características marcantes de todo o anticristo: a arrogância, que é a soberba, é se achar o tal, o maioral, e também disposição para blasfemar contra Deus e para insultar a Deus. Não somente com palavras, não, mas principalmente por meio de perseguições ao povo de Deus, à igreja. São características constantes de um anticristo. Sempre vai haver no meio de seus planos, de suas ações, atitudes contra Deus, contra a palavra de Deus e também contra a igreja. Sempre. O versículo termina dizendo: e autoridade para agir 42 meses. Nós já sabemos que essa expressão 42 meses é uma expressão para se referir à era da igreja. O anticristo, de fato, ele agirá durante toda a era da igreja. E é por isso que há vários anticristos. Não haveria como a mesma pessoa agir durante todo o tempo entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Só se essa pessoa fosse imortal. Mas o anticristo não é imortal. Então, como é que faz para o anticristo agir durante toda a era da igreja? Por meio de anticristos, no plural. Sempre houve e sempre haverá anticristos. O apóstolo João, em sua primeira epístola, ele chega a se referir a um espírito do anticristo, como se fosse um tipo de pessoa. E esse espírito já se manifestava na época do apóstolo, ainda no primeiro século. Olha só, 1 de João 2,18. Filhinhos, já é a última hora. E, como ouvistes que vem o anticristo, porque existe o anticristo final, isso é certo. Mas olha o que o apóstolo diz: como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Essa expressão última hora é uma referência a todo o período da era da igreja. 1 de João 4,3. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem. É verdade, ele vem no futuro, no final da era da igreja. Mas olha o que o apóstolo diz: e presentemente já está no mundo. Por que ele fala assim? Porque além de haver o anticristo final, também há os anticristos que agem durante esta era, esse período entre a primeira e a segunda vindas de Cristo. Então, repito, é claro que existirá o anticristo final, que certamente será mais terrível e poderoso que os anteriores. Não há dúvida disso. Mas esse fato não anula a verdade de que teremos diversos anticristos entre a primeira e a segunda vindas de nosso Senhor. Nos veremos na próxima aula.